Como que eu lidei com essa notícia indesejada? Eu não estava esperando por isso. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser o emprego que você perdeu, pode ser uma traição. Como que a gente lidar? E eu não tô aqui para trazer receitas, 3 passos para você superar isso, não. Eu quero trazer a minha experiência, como foi comigo. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz. E como vocês viram, hoje o assunto é um pouco delicado, mas assim, queria trazer essa experiência que a gente passou, que eu passei como mulher, como mãe, como foi para mim, como foi o processo e como que eu, digamos que superei esse processo. Bem, para vocês entenderem um pouco, nós fizemos o nosso primeiro vídeo do canal e nós contamos que nós somos pais de 4, porém nós tivemos 6 gestações. E a nossa primeira filha, que é a mais velha, hoje ela tem 16 anos e o nosso segundo filho, ele tem 7 anos. E então essa gestação que nós perdemos, a primeira gestação que perdemos, foi entre a Yasmin, 16, e o Samuel, de 7. Quando engravidei, a minha filha ela tinha 5 anos, então foi em torno de 10 a 11 anos atrás. Porém, assim, eu lembro muito nitidamente os fatos que aconteceram, porque eu acho que é algo que fica muito marcado na nossa vida, né? Ainda que a gente tenha superado, ainda que já faz muito tempo, fica guardado em nós, né? E então comecei o processo natural de uma gestante, ir ao médico, começar os pré-natais. E eu lembro que quando eu estava em torno de 3 a 4 meses, esse pré-natal ia ser um dia onde ia pela primeira vez fazer ultrassom pela barriga. E o meu esposo e minha filha poderiam entrar junto na sala para poder ver o bebê ali na tela, né, da ultrassom. Então, quando fui marcar a data para esse dia do pré-natal, eu lembro que estava próximo do meu aniversário. E meu esposo falou, olha, marca na data do seu aniversário, que eu vou pedir folga no trabalho, e a gente aproveita, vai ver o bebê, depois a gente vai passear para comemorar o seu aniversário. Então, eu falei, fechou, vai ser um dia perfeito. E aí, então, chegou o dia do meu aniversário, nós nos preparamos, chegamos lá na clínica, e então a gente foi chamado lá, e eu lembro que meu esposo sentou ali do lado com a minha filha, eu deitei na maca, a médica colocou ali o gel, e ela começou a passar ultrassom. E logo que ela já, no início, assim, ela já colocou ali o ultrassom, ela já viu e falou, você tá de 13 a 14 semanas, né? O bebê tá muito pequeno, eu preciso verificar por baixo, porque por baixo eu vou conseguir ver melhor o bebezinho. Pediu pro meu esposo e pra minha filha sair, e eu fui na outra sala, e assim, lógico, naquele momento nós ficamos preocupados, nossa, o que tá acontecendo, mas vamos esperar pra ver. E aí eu lembro que eu sentei ali na cadeira para ela me examinar, e ela falou assim pra mim, olha, infelizmente o bebê já não tem mais batimentos cardíacos, ele não desenvolveu, né, contando com a sua última consulta aqui, então infelizmente nós já vamos ter que marcar o procedimento para retirada do bebê. E foi assim. E foi tudo muito rápido. Eu falei, não, tá bom, vamos marcar. E ela falou assim, olha, entra na próxima sala ali ao lado, a enfermeira vai marcar a data da curetagem, da retirada, e vai te explicar como que funciona o procedimento. Eu falei, tá bom. E nesse momento, eu não tive qualquer reação, porque na hora, a ficha não estava caindo, a ficha não tinha caído para mim. Eu estava sem entender, eu estava muito confusa com tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. Eu estava desacreditando que aquilo ali que eu estava vivendo era uma realidade. Falei, não é possível. E parecia que estava tudo bem comigo. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E eu lembro que entrei ali na outra salinha, a enfermeira falou, olha, só vamos poder fazer essa retirada, a curetagem daqui a 1 mês, né? Que era a data que podia ter aberto ali na agenda. E ela passou para mim como que seriam os procedimentos, tudo certinho, como que eu precisava me preparar para esse dia. E eu fui liberada. Eu lembro que meu esposo estava aguardando ali com a minha filha, ele estava apreensivo, né? E eu dei a notícia para ele e falei, amor, infelizmente ela falou que os batimentos do bebê já não tem mais e vai ter que se retirar, ela já marcou o dia da curetagem. E nós ficamos assim, como se fosse em choque. E eu, assim, confesso que eu não soube lidar com as minhas emoções ali naquele momento, porque eu estava muito confusa. Eu não sabia
digerir aquilo. Eu tava tentando, na verdade, digerir aquilo ali. Eu lembro que meu esposo perguntou, né, que a gente tinha, como era meu aniversário, ele tinha comentado, né, você prefere voltar para casa, porque eu sei que não foi uma notícia boa, ou você prefere passear para, sei lá, espairecer a mente? Ele também não sabia como lidar com isso. Eu falei, não, vamos passear, vamos marcar, vamos continuar o que a gente tinha havido proposto. E fomos, né? E durante o caminho ali, assim, no carro, eu fiquei muito quieta. Eu fiquei muito quieta porque eu não sabia lidar com a situação, né? E no começo do vídeo eu falei como lidar com a situação. Eu não soube lidar com a situação, né? E eu sei que tem mulheres que elas, quando logo recebem a notícia, elas se expressam, elas choram, elas demonstram a angústia, o sofrimento, a dor, elas demonstram aquele sentimento de indignação, né? Não aceito isso, não sei por que está acontecendo isso. Mas no meu caso, como se eu tivesse guardado dentro de uma caixinha aquelas minhas emoções. Eu vou guardar porque eu não sei lidar com isso. Não sei lidar com isso. Essa foi minha reação. Então, por isso eu fiquei muito quieta, muito calada. Meu esposo super preocupado comigo, né? Porque a mulher em silêncio acho que deixa mais preocupada pro marido do que uma mulher que fala muito, né? E eu sou mais desse temperamento, eu sou muito mais quieta. E assim, eu acabei que eu estava reprimindo os meus sentimentos, as minhas emoções ali, por não saber me expressar, não saber lidar com ele. O que eu faço com isso? Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu era para mim aceitar essa situação, ou se era para mim... eu não sabia, né? Então, eu fiquei nessa situação. Mas uma das coisas que foram muito importantes para mim nesse processo, primeiro que foi ter pessoas ao meu lado. Isso nos traz muita segurança, né? E ter meu marido ali naquele momento, no dia da consulta ali do pré-natal, quando eu recebi aquela notícia, ele estar junto comigo, depois estar ali o tempo todo junto comigo, me trouxe, ainda que eu estava confusa, ainda que eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções, eu não falava, não me expressava, mas a presença dele ali junto comigo me ajudou muito, né? E outras pessoas ali que se alegraram com a gente, com a notícia da gravidez e depois ficaram sabendo disso, né? O apoio deles, assim, foi muito importante na nossa vida. Porém, só isso, eu sei que eu não iria conseguir superar essa situação. Primeiro porque eu, como eu disse, eu estava reprimindo as minhas emoções, os meus sentimentos. E o único lugar que eu consegui liberar tudo isso, que eu consegui trazer para fora as minhas emoções, acolher as minhas emoções, falar, não, isso está sendo difícil para mim. Não, isso está sendo doloroso. Nesse momento eu não estou querendo aceitar isso, eu estou indignada. Reconhecer as minhas emoções foi muito importante. Porém, é como a gente disse, né? Nós somos cristãos, nós professamos essa fé. Então, o lugar onde eu fui realmente despejar todas essas minhas emoções, falar, me expressar, foi diante da presença do Senhor. Mas eu confesso que eu demorei 2 dias para falar com Deus sobre isso, né? Eu fui para o meu lugar de oração 2 dias, só que é engraçado, né? Mas eu não falei com Deus sobre isso. Porque eu sabia que eu ia ter que lidar com aquilo ali dentro de mim. Mas eu estava como uma bomba relógio, né? Eu estava tentando suportar aquilo ali, me fazer de forte. Eu não tinha ainda chorado ali, assim, sabe? Expressado tudo aquilo que estava dentro de mim. Tava ali, ó, quase explodindo. E eu não me expressei isso na frente de ninguém, nem do meu esposo, nem de amigos, nem de parentes, de ninguém. Eu não conseguia. Mas no 3º dia, quando eu fui para um lugar de oração, eu já não estava aguentando mais. Tava um peso, tava assim, demais dentro de mim. Eu falei, Senhor, nós precisamos falar sobre isso. E nesse dia eu falei, Senhor, eu preciso perguntar para o Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que aconteceu isso? E falei, e questionei, perguntei. Isso é muito importante, a gente ser sincero diante do Senhor, porque Ele conhece as nossas emoções, mais do que qualquer outra pessoa. Ainda que nós tenhamos pessoas ali ao nosso lado, nos consolando, ainda que há pessoas até que passou pela mesma dor
elas não sabem como que tá dentro de você. Cada pessoa reage de uma forma, não é verdade? Então, Deus, mais do que qualquer pessoa e mais do que nós mesmos, que nem eu sabia lidar com as minhas emoções, nem eu sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas Deus, Ele sabe do nosso coração, Ele conhece o nosso coração. Então, naquele momento, eu expressar tudo aquilo diante de Deus, foi assim, eu tirei um peso para dentro de mim. Eu me senti mais leve, eu senti o consolo do Senhor sobre mim, eu senti o amor dele sendo derramado sobre mim, e foi nesse lugar de descanso que eu recebi a força a cada dia para lidar, porque a cada manhã que eu acordava, eu falei, é mais um dia que eu vou ter que suportar esses sentimentos de confusão. Ainda estava muito confusa dentro de mim, ainda que eu estava ali conversando com o Senhor, era dia após dia, né? Tendo um relacionamento com o Senhor, que eu fui aprendendo a lidar com esse processo. Então, eu lembro que chegou o dia da curetagem, eu estava muito apreensiva, não sabia como que ia ser. Eu confesso que foi um dos dias mais difíceis, porque em outros lugares, né, a maioria dos lugares faz anestesia geral, só que ali não foi feita uma anestesia geral, foi feita uma anestesia local, mas praticamente não teve efeito algum. Então eu senti toda a dor, eu senti, talvez seja palavras fortes aqui, mas eu senti assim realmente sendo tirado de dentro de mim ali, sabe? Toda a dor ali eu senti naquele momento. E eu lembro que depois daquele procedimento tão doloroso, tão difícil, eu fui para uma salinha ao lado. Eu lembro que meu esposo, ele estava ali mais um dia acompanhado comigo, foi muito importante tê-lo ali junto comigo. E eu deitei ali na cama para me recuperar. E eu lembro que ele chegou e falou, amor, tá tudo bem? E nesse dia, na frente dele ali, eu comecei a chorar, eu desabei. Porque naquele momento eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Porque até então eu tinha um bebê ali dentro de mim, né? E ainda que eu sabia que ele não estava mais vivo, tinha algo dentro de mim, eu não sei explicar isso, mas naquele momento que eu senti todo aquele processo de dor, né, da curetagem, e depois eu fui ali pra sala, eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Eu comecei a chorar, 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 e despejei toda a dor. E ele ali, assim, coitado, né, tentando me ajudar, me dar força ali. E depois que eu chorei tudo, eu me senti assim melhor, assim, me senti mais calma, senti mais em paz. Mas assim, eu confesso que esse procedimento foi bem traumático para mim, apesar, né, além de ter recebido a notícia da perca do bebê, ter que lidar com as minhas emoções, esperar um mês com aquele bebê dentro de mim, muito confusa. Ainda esse procedimento foi muito difícil para mim. E assim, já não bastasse, eu tive que fazer 2 curetagens ainda, porque ficou alguns, não sei se é a palavra certa, mas resíduos ali dentro do meu útero. Tive que fazer mais uma vez esse procedimento depois de uma semana, passar por toda aquela dor de novo. E então, foi assim, uma experiência muito dolorosa e difícil. Mas se eu não tivesse essa fé firmada, se eu não tivesse o Consolador, eu não sei como que eu ia conseguir passar por uma outra fase, né? Porque eu creio que nós passamos por estações, nós passamos por fases, e eu precisava superar isso para mim conseguir viver uma segunda fase, viver outras estações. E então, esse relacionamento com o Senhor e pessoas ao meu redor ajudando, isso foi assim primordial para mim. Eu consegui assim correr para os braços do Pai. Então, assim, o que eu queria trazer essa reflexão é que nesse momento de dor, nessa notícia inesperada, para onde você tem corrido, né? Quem tem sido o seu consolador? Às vezes você não tem ninguém ao seu lado, às vezes você não tem pessoas para te acolher, pessoas para te compreender, ou simplesmente pessoas ali para te ouvir. Ou às vezes você não consegue falar para as pessoas, como era no meu caso. Você não consegue expressar isso, você está com vergonha, ou você está com medo, você está insegura de falar o que você está sentindo, o que aconteceu com você para as pessoas. Mas eu tenho essa boa notícia, que existe um lugar, ainda que você esteja sozinha, ainda que você recebeu essa notícia, não tinha ninguém ao seu lado. Nós temos um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que está presente o tempo todo ao nosso lado. E Ele é o nosso Consolador.
É nele que a gente pode buscar o refúgio, porque ele é a nossa fortaleza, né? Então, não reprima as suas emoções, os seus sentimentos, não tenha medo de liberar, mas ainda que você não consiga falar isso para as pessoas, que às vezes é importante você falar para as pessoas o que você está sentindo, as suas emoções, mas quando você declara, você fala isso diante de Deus, ele derrama algo que ninguém mais pode derramar nas nossas vidas, que é o consolo, que é a paz, que é o descanso. E saber que Ele está no controle de tudo, ainda que hoje você não entenda o porquê disso. Na época eu não conseguia entender o porquê que aquilo tinha acontecido, porquê que Deus permitiu aquilo. Porém eu sabia que a minha vida estava entregue a Ele. Eu não tinha mais o controle da minha vida. Eu tinha me rendido ao Senhor, então eu sabia que tudo que Ele fizesse na minha vida era a permissão dEle, Ele ter o melhor para mim. Eu acho que aí está a chave da gente conseguir superar essas dificuldades, é você realmente entregar toda a sua vida, todos os seus caminhos, os seus filhos, a sua família, o seu casamento, para que Deus, Ele cuide, tome o controle. E saber que Ele tem o melhor para nós, ainda que seja difícil, né? E depois que passou todo esse processo, eu confesso assim que a minha fé estava muito mais forte. Eu conheci a Deus de uma forma que eu não havia conhecido ainda. Eu conheci o amor dele que até então não tinha provado, experimentado. E por eu ter passado por essa experiência, essas marcas que eu carreguei, isso se transformou num bálsamo de cura para outras pessoas. Hoje eu sei como é a dor de uma mãe que ela perde um filho, eu sei o que ela sente. O que eu posso falar é: corra para os braços daquele que nos conhece, do verdadeiro Consolador. E assim, poder partilhar dessa dor, isso é muito importante. Então, isso me fortaleceu muito, essas experiências que eu passei. E a médica pediu para nós aguardarmos mais ou menos 1 ano para nós tentarmos engravidar de novo. E então nós começamos esse outro processo, né, de tentarmos ter o nosso próximo filho, que hoje é o Samuel, de 7 anos. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo para a gente contar essas experiências, porque esse é o nosso propósito, trazer nossas experiências, onde nós erramos, onde nós acertamos, como foi o nosso processo nessa caminhada. Então, se você gostou desse vídeo, nos ajuda curtindo, comentando, compartilhando com alguém que talvez esteja passando por isso, ou que já passou. Bom, não sei, mas obrigado por ter assistido até o final. Um beijo no teu coração e Deus abençoe.